Galera, as aulas a seguir, elas estão relacionadas com o conteúdo desse livro aqui, ó, Contabilidade Geral 3D. Eu resolvi disponibilizar essas aulas para a galera ter uma noção de como é o livro. O livro ele tem 34 capítulos e 2.044 páginas. Eu gravei 29 capítulos e desses capítulos eu peguei determinados itens para especificar o conteúdo que tem nesse livro. E para aqueles que gostarem do livro, espero que coloque lá um clique aí no nosso canal, que eu gostei, mandem sugestões e um forte abraço a todos. Capítulo 30. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. 1. Objetivo. O CPC 02, que trata de efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis, ele tem por objetivo a conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira de uma investida no exterior, que pode ser uma coligada ou uma controlada, para a moeda de apresentação das demonstrações contábeis da investidora, para fins de aplicação da equivalência patrimonial, de consolidação integral ou proporcional de demonstrações contábeis, além de permitir ao investidor um acompanhamento mais eficaz de seu investimento, pois as demonstrações convertidas estarão expressas na moeda corrente do país do investidor. Por exemplo, o investidor europeu, ele tem uma investidora aqui no Brasil, ele aplica, dinheiro numa empresa brasileira. Essa empresa brasileira, ela tem uma investida na Argentina. A Argentina é em peso, ela publica suas demonstrações em peso, converte para a moeda funcional da investidora que está no Brasil, a brasileira faz a consolidação e, como o investidor está na Europa, ela converte a moeda funcional dela, que é do real, para a moeda de apresentação, que é o euro. E facilita o quê? A vida do investidor. Porque o investidor que está na Europa, ele não tem tanta intimidade com o peso e com o real. Então, fica mais fácil que apresentar as demonstrações contábeis na moeda de apresentação onde se encontra o investidor. É o que ele fala aqui. 2. Entidade no exterior. É uma entidade que pode ser controlada, coligada, empreendimento controlado em conjunto, ou filial, sucursal ou agência de uma entidade que divulga informação por meio da qual são desenvolvidas atividades que estão baseadas ou são conduzidas em um país ou em moeda diferente daquelas da entidade que divulga a informação. Investimento líquido em entidade no exterior. O que é o investimento líquido? É o montante que representa o interesse, participação na maior parte das vezes, da entidade que divulga a informação nos ativos líquidos dessa. Ativos líquidos, patrimônio líquido. Atenção, pois ativos líquidos da entidade é sinônimo de acervo líquido ou patrimônio líquido. Tá lá, ativos líquidos é a mesma coisa que acervo líquido, que é sinônimo também de patrimônio líquido. Moeda é a unidade monetária legal de pagamento em vigor em um determinado país. A moeda local é a moeda nacional do país em que a entidade está situada. Por exemplo, uma empresa localizada aqui no Brasil, a moeda local é o real. A moeda estrangeira é qualquer moeda diferente da moeda funcional da entidade. Por exemplo, uma empresa brasileira que só realiza operações internas, a sua moeda funcional é o real. Se ela compra alguma coisa em peso ou dólar, o peso ou dólar é a moeda estrangeira. A moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Por exemplo, nós podemos ter uma empresa brasileira
que, por incrível que pareça, a sua moeda funcional seja o dólar. Uma empresa que só exporta, faz exportação para empresas americanas. Ela está sujeita à legislação fitossanitária dos Estados Unidos, ela está sujeita às regras americanas, ou seja, a única finalidade dela é produzir e vender para os Estados Unidos. Qual que vai ser a moeda funcional dela? Vai ser o dólar, porque o ambiente econômico principal dela, aliás, o principal, o único que ela opera, está lá fora, Estados Unidos. Se os Estados Unidos chegam e falam assim, ó, acabou, não vamos mais operar, ela fecha suas portas aqui no Brasil. Por isso que a moeda funcional dela será o dólar, apesar dela estar localizada no Brasil. A moeda de apresentação é a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas. Por exemplo, foi aquele exemplo que eu dei. Tem um investidor europeu, ele constituiu uma empresa aqui no Brasil e essa empresa, ela tem uma outra investida na Argentina e quando ela faz a sua consolidação, a consolidação das suas demonstrações contábeis, o que ela vai fazer? Ela vai converter para a moeda de apresentação do investidor. No caso, se for um europeu, vai para o euro, se for para o americano, vai para o dólar, se for para o Japão, vai para o iene e assim sucessivamente.